Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda a essa aula do Lumen Christi, na turma da Paróquia Santa Mônica. Gostaria de ter estado pessoalmente com vocês hoje, mas nas próximas 3 semanas eu tenho compromissos de trabalho fora do Rio de Janeiro. Então, vamos estar nos encontrando via vídeo. Ah, e se Deus quiser, em breve já estaremos juntos outra vez. Hoje nós vamos iniciar um módulo sobre os profetas de Deus. Primeiro vamos pedir ao Senhor nosso Deus que venha preparar os nossos corações, silenciando as nossas preocupações, as nossas revoltas, os nossos medos, para que possamos ser só de Deus a partir desse instante. Que o Senhor fale aos nossos ouvidos, mas fale principalmente aos nossos corações. Que conhecer a história da nossa fé não seja só um movimento intelectual, mas seja, na verdade, algo que nos ajude a conhecer melhor o Deus que é apaixonado por nós, para a gente poder amá-lo um pouquinho mais também. Então, bem-vindos, junte-se a nós, vamos ver o que Deus vai nos falar através desses homens tão importantes que são os profetas, que ele, ao longo da história da humanidade, ele foi colocando ao nosso redor para que pudessem nos transmitir sua vontade e sua verdade, até que o povo estivesse pronto para ouvi-lo do próprio Deus. Vamos lá ver o que o Senhor vai nos falar então. Só um minutinho. Deixa-me só um minutinho. Agora sim, vamos lá. Os livros proféticos na Bíblia, eles são 17 livros. Os profetas são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Na verdade, quando a gente escuta isso, maior ou menor, a gente logo pensa em ordem de grandeza, no sentido de ordem de importância. Mas no sentido bíblico, não. No sentido bíblico, o maior e o menor servem muito mais como dimensão de tamanho dos livros dos próprios escritores. Por exemplo, as cartas de São Paulo no Novo Testamento, elas são colocadas na Bíblia não em função da ordem cronológica em que São Paulo escreveu as cartas, mas em função do tamanho dos livros. As cartas maiores, elas vêm à frente, e as cartas menores, elas vão seguindo adiante logo depois. Então, essa divisão não é em função de importância ou status do profeta, mas muito mais em função ah, do tamanho do livro que está associado àquele profeta. Quem são os profetas maiores? São aqueles que os livros são maiores. Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que em parte não é aceito pela Bíblia dos nossos irmãozinhos evangélicos, mas é, na verdade, também considerado um grande profeta ou um dos profetas maiores da Bíblia. Já os outros 12 profetas, eles são conhecidos como profetas menores em função
de terem livros que são proporcionalmente menores em relação aos maiores, e são conhecidos como o livro dos 12. São 12 profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Não vamos falar de todos eles aqui, é claro, porque precisaríamos de muito mais do que as semanas que temos disponíveis para falar dos profetas do Antigo Testamento. Mas vamos certamente falar de alguns trechos de alguns desses profetas, principalmente aqueles que nos trazem mensagens messiânicas, ou seja, já nos preparam para a vinda de Jesus. Entre eles, vamos estar falando de Oséias, de Joel, de Jonas, de Miqueias, de Abacuque, um profeta muito desconhecido, mas muito, muito importante para todos nós, e certamente Zacarias também. Mas os outros, recomendo que vocês leiam com atenção. Os livros são pequenos, são curtinhos e vale a pena serem conhecidos também. Vamos ver um pouquinho em que período esses profetas se manifestaram na história da salvação. Pode parecer pouco desde que nós começamos o nosso curso em março, mas olha só quanta coisa a gente já percorreu. Nós já falamos da criação, do homem, do pecado, aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo. Depois falamos da história de Abraão, 1850 anos de Cristo. Falamos sobre a migração do povo de Israel para o Egito, 1.700 anos antes de Cristo, o resgate desse povo por Moisés, 1.250 anos antes de Cristo, e aí a entrada na Terra Prometida depois de 40 anos no deserto com Moisés, que se deu entre o período de 1.210 e 1.200, já conduzidos não mais por Moisés, mas por Josué e os juízes que vieram depois. Que juízes são esses? Falamos sobre eles: Gedeão, Sansão, Débora, além do próprio Josué. Falamos também do período em que Israel foi conduzido não mais por juízes nem por patriarcas, mas por reis. Falamos de Saul, falamos de Davi, falamos de Salomão e falamos de como o reino de Israel se dividiu depois da morte de Salomão. Então, mais especificamente, o papel dos profetas se destaca a partir do período dos reis, porque como não tinham mais juízes ah, e patriarcas que falavam pessoalmente com Deus, os reis tiveram a necessidade de homens de Deus que falassem com Deus e transmitissem a vontade de Deus para os reis. Então, na época do rei Saul, o profeta era Samuel, entre 1033 e 1012 a.C. Na época em que o rei era Davi, o profeta foi, em primeiro lugar, Samuel e depois Natã. Salomão em diante não temos a informação de um profeta específico orientando Salomão. Talvez por isso ele tenha feito tanta besteira, apesar de toda a sabedoria que Deus lhe concedeu. Salomão reinou entre os anos 971 e 932 a.C. E vimos que a morte de Salomão acabou resultando na divisão do reino de Israel. O reino do norte, com as 10 tribos conduzidas por Jeroboão, e o reino do sul, o reino de Judá, que a tribo de Benjamim foi a única das 12 tribos que permaneceu fiel à tribo da herança do rei Davi. Jeroboão, então, do ano 932 a 910, também sem um profeta informado. Ora, depois de Roboão, nós temos no reinado de Judá Josefá, e em Israel, das 10 tribos, Baasa, de 908 a 886, El-Zamri, de 886, só reinou menos de um ano, e finalmente Omri, de 886 a 974. Também nesses períodos, nenhum profeta
se manifestando. Até que nós chegamos a Acabe. O período de Acabe, como rei de Israel, foi um período em que finalmente Deus nomeia um profeta para ir transmitir a sua vontade para o rei. Acabe ah, foi um péssimo rei para as 12 tribos de Israel. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel cultuava a deusa Astarte e o sacerdote, a divindade de Baal. Então, ela logo corrompe o seu marido e eles acabam estimulando as 10 tribos de Israel a cultuarem deuses que não eram mais o Deus de Israel, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Nesse período, então, nós vemos a manifestação do profeta Elias, que nós vamos ver hoje, e depois de Elias, a continuação do trabalho que ele inicia através do profeta Eliseu, que o sucede. Vamos ver um pouquinho quem foi Elias e por que ele é tão importante na história da nossa salvação. Elias era um tesbita, ele habitava na região de Galade, na época em que Acabe era rei. E Deus então o chama para ir até Acabe, anunciar os pecados que a rainha estava estimulando o povo a cometer. Mas antes de mandar Elias diretamente a Acabe, Deus faz quase que como um treinamento de Elias, né? Onde ele vai adquirir a experiência necessária para ter a autoridade para chegar até o rei e fazer os anúncios que ele precisava fazer. Deus manda ele sair da região de Acabe, ah, porque ele, em primeiro lugar, chega para o rei e diz assim: Olha, você é um rei pecador e por causa disso, não vai haver orvalho nem chuva nessa terra. Vocês acham que o rei ficou feliz de ouvir Elias fazer isso? De jeito nenhum, né? Elias logo se tornou persona non grata. E por isso Deus então o envia para uma terra distante para treinar Elias sobre uma forma mais prudente de se aproximar do rei para fazer a orientação. E lá vai Elias. Durante a caminhada de Elias até onde Deus vai conduzi-lo, ah, Deus esteve sempre com ele. Ah, Durante a tarde, os corvos traziam pão e carne para Elias se alimentar, e pela manhã ele bebia água da torrente do Rio Jordão que passava por ali. Só que lembra que ele tinha anunciado um período de seca? Logo então, o rio se seca porque não chovia mais, né? Então Deus fala para Elias: sai dessa região de Israel e vai até a região de Sarepta, de Sidom, e fica ali até eu te chamar de volta. Eu ordenei uma viúva que mora naquele lugar que te acolha e que te sustente. Então lá vai Elias para a região de Sarepta. E chega lá, realmente uma viúva o acolhe, só que era uma viúva muito pobre, com muito poucos recursos e que tinha um filho. E ela então acolhe Elias, ah, e Elias fica na casa dessa viúva. Quando Elias chega, diz para ela assim: Eu tenho sede, e vai buscar um pouco de água para mim. E a viúva imediatamente se levanta para ir buscar água para Elias. Mas Elias diz assim: Traz-me também um pedaço de pão, porque eu tenho fome. E aí essa viúva diz para ele assim: Mas, senhor, tudo que eu tenho aqui é um pouco de farinha e um resto de azeite, que eu tinha programado de fazer uma última leva de pão para que meu filho coma e eu também, e assim a gente possa morrer, porque não temos mais nada depois que essa farinha e esse azeite acabarem. Elias então diz para ela assim: Não se preocupe,
faz o pão para me alimentar, e eu te garanto que não vai te faltar. Então, meus irmãos, vocês veem aí um dos primeiros milagres feitos por Elias. Milagres feitos por Elias, que depois Jesus vai fazer milagres muito parecidos, né, como a multiplicação dos pães. Enquanto Elias ficou na casa dessa viúva, não faltou farinha nem azeite para que eles pudessem comer pão, e pão com fartura. A farinha não se acabou na panela, o óleo da ânfora não se esgotou, ah, e tudo se realizou como Elias tinha prometido. Mas algum tempo depois, o filho dessa viúva cai doente e acaba morrendo. E a viúva não entende, porque se ela estava acolhendo um homem de Deus na sua casa, ela tinha que receber em troca a bênção de Deus. Então ela não entendia como o filho dela havia morrido. E Elias diz para ela assim: não se preocupe. Por que que eu acho importante a gente falar disso, gente? Porque algumas vezes, algumas dificuldades acontecem na nossa vida e a gente acha muito injusto da parte de Deus deixar aquilo acontecer. Porque, afinal de contas, a gente está caminhando com Ele, está se esforçando para tudo correr certinho. Então, como pode Deus deixar algo de ruim acontecer na nossa história de vida? Se a gente confiasse um pouquinho mais, a gente entenderia o que que São Paulo quer dizer com tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Lázaro não precisava morrer, mas a morte de Lázaro foi importante para dar a Jesus a ocasião de fazer o milagre de ressuscitar Lázaro. Por que essa ressurreição era importante? Porque um milagre grandioso era importante para suscitar a raiva dos sacerdotes, para que eles começassem o plano de matar Jesus, porque a morte de Jesus era importante para a história da nossa salvação. Ah, aquela tempestade não precisava cair no dia em que Jesus vai se aproximar dos discípulos na barca, mas era importante que ela caísse para que Pedro pudesse andar sobre as águas e pudesse entender que quando você confia em Deus e tem os olhos voltados para Ele, nada te fica impossível. Então, é muito importante a gente, no momento da dificuldade, não ficar sentado num cantinho sentindo pena de nós mesmos, mas nos apossarmos da graça de Deus e dizermos: Senhor, não entendo o que está acontecendo comigo, mas eu confio que o Senhor pode fazer desse problema uma ocasião para uma grande graça e para um grande milagre. Então me orienta, Senhor. Me toma pela mão, me mostra o que o Senhor espera de mim, porque é isso que eu espero que venha acontecer. Elias então sobe no quarto, ora por aquela criança e ressuscita aquela criança como Jesus ressuscita a filha de Jairo, como Jesus vai ressuscitar ah, o próprio Lázaro. Então, mais um milagre de Elias que Jesus vai fazer algo muito e muito parecido. Passado algum tempo, Deus então diz para Elias: está na hora de voltar. Vai lá para o rei Acabe e diz que finalmente eu vou fazer voltar a chover sobre a terra. E lá vai Elias, crente que, como ele vai dar uma boa notícia, finalmente ele vai ser acolhido pelo rei. Mas quando ele chega lá, ele encontra Israel devastado. Por quê? Porque, ao invés de ver aquela dificuldade como uma sinônimo de rezar a Deus, como o povo de Israel tinha rezado na escravidão do Egito e então encontrado a misericórdia, Israel tinha usado aquele tempo de penúria e sem chuva para dar ouvidos para a rainha má. E aí Israel estava completamente envolvido com as práticas pagãs da divindade de Baal. E aí Elias fica assim: como é que eu vou fazer? Como que eu vou resolver esse povo? Nunca vai ouvir a palavra de Deus enquanto ele estiver escutando essa rainha e esses profetas de Baal.
e a rainha tinha mandado matar os profetas de Israel, que era para exatamente eles não ouvirem nenhuma voz dissonante daquilo que ela anunciava como certo. Então Elias viu que só tinha uma solução. Ele lançou um grande desafio. Mandou anunciar por todo Israel que ele lançava um desafio contra os 450 sacerdotes de Baal. Qual era esse desafio? Os dois iriam construir um sacrifício para os seus deuses. Os 450 sacerdotes de Baal para o deus Baal. E Elias para o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Dito e feito, eles se reúnem, então, no dia do sacrifício acordado. Elias, então, diz assim: olha, nós vamos, cada um de nós, colocar a madeira do sacrifício e vamos imolar o boi e colocar o boi em cima da madeira do sacrifício. Mas nenhum de nós vai acender o fogo. Esse desafio aconteceu no Monte Carmelo e eles então foram lá naquele dia, fizeram como que a estrutura para 2 fogueiras, cada uma com um boi para o sacrifício em cima, e Elias diz para os 450 sacerdotes de Baal: vocês estão em maior número, então vocês podem começar. Eu vou tomar o outro novilho, vou esperar vocês terem feito a prece para o seu Deus, e depois eu vou fazer a prece para o meu Deus. Aquele que for o Deus verdadeiro vai acender o fogo da fogueira. E aquele que for um Deus fajuto, ele então não vai conseguir acender o fogo do sacrifício. Ok, é uma boa proposta, o povo topou, os 450 sacerdotes também, e eles lá no dia se reuniram para fazer exatamente isso. Em primeiro lugar, os 450 sacerdotes de Baal começaram a clamar o seu Deus, com gritos, com cânticos, nada do fogo dele se acender. Ora, chegou um tempo, lá pelo meio-dia, depois de eles já estarem há horas, e eles começaram, inclusive, a pegar facas e se autoflagelar, então o sangue desses sacerdotes começou a se misturar naquela terra em volta da fogueira, e nada do fogo caiu. Lá pelo meio-dia, Elias debocha dos 450 sacerdotes. Essa é uma história muito bonita, está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Vale a pena você ler. Elias tinha tanta convicção de que Deus era o único e verdadeiro Deus, que ele faz deboche dos 450 sacerdotes. Então, lá pelo meio-dia, está no versículo 27, ele diz assim: gritai com mais força, pois seguramente o seu Deus é um Deus, mas talvez ele esteja ocupado conversando com alguém, ou está aí dormindo, ou está em viagem. Gritem mais alto, porque isso vai acordar ele. E eles começaram a gritar mais alto e se flagelar e se retaliar com espadas. Nada. Quando eles já não tinham mais voz para gritar pelo Deus deles, Elias disse: agora é minha vez. O que ele fez? Ele pegou 12 pedras, uma simbolizando cada uma das 12 tribos de Israel, não mais 10, mas 12. Era como se a divisão entre o reino do sul e o reino do norte não existisse. Ele cerca aquela fogueira com as 12 pedras e manda que os servos atirem água naquela madeira cercada pelas pedras, até que um poço seja cheio ao redor daquela pedra. Então o povo cava um poço ao redor da fogueira, começa a jogar água na madeira que escorre pelas pedras e enche o fosso que rodeia a madeira do sacrifício de Elias. E quando o fosso já está cheio, ou seja, a madeira do sacrifício então está encharcada, Elias se volta para Deus e ele não grita,
Ele não eleva a voz, mas ele diz: ouve-me, Senhor. Ouvi e ouvir para que esse povo reconheça que vós sois Deus e que sois vós que converteis os corações. Tão pronto Elias falou essas palavras, o fogo do céu cai. E não importa que a madeira estivesse molhada, o fogo consome a madeira consome o sacrifício. E o povo de Israel percebe que nem água, nem madeira, nem ausência de sangue, nem ausência de gritos foram capazes de conter o fogo da misericórdia de Deus. Elias, então, diante daquela prova indiscutível de que Deus era o único Deus, manda que o povo pegue lanças e matem os 450 sacerdotes de Baal, tal como se tinham matado todos os profetas e homens de Deus daquela época, para não fazer concorrência com as palavras da rainha. E é claro que quando a rainha fica sabendo desse sacrifício de Elias e do sucesso que ele foi, ela fica furiosa e decreta a morte de Elias. A qualquer preço, quem encontrar Elias deveria matar Elias. E Deus, então, vê que Elias está com medo e manda ele sair dali e caminhar por onde ele vai mostrá-lo e aguardar que ele, Deus, iria orientar Elias sobre como proceder para vencer a raiva da rainha. Elias vai, então, se levante, parte, e ele anda 40 dias e 40 noites até o Horebe, a montanha de Deus. Vejam, gente, mais uma vez, 40 dias. 40, no sentido bíblico, tem esse sentido de preparação. Durante o dilúvio, chove 40 dias e 40 noites. Agora nós vemos Elias caminhar 40 dias e 40 noites para aguentar, esperar a orientação de Deus. O povo de Israel anda 40 anos no Egito. Jesus jejua 40 dias antes de iniciar a sua vida pública. Então, Elias é servido por um anjo do Senhor no seu caminho e chega então no Monte Horebe e ele encontra uma caverna. E ele entra na caverna. E quando ele está ali na caverna, ele está esperando que Deus finalmente o oriente sobre o que ele deveria fazer. Quando ele está lá na caverna, ele ouve o barulho de um grande vendaval. E ele corre para a beira da caverna, crente que Deus então chegou para falar com ele. Mas Deus não estava no vendaval. Ele volta então para dentro. E escuta então um barulho de um grande tremor de terra. E ele corre outra vez para lá. Mas Deus não estava lá. E ele escuta o barulho de um grande fogaréu. Mais uma vez ele vai para a entrada da caverna. E Deus não estava no vendaval, não estava no fogaréu, não estava no terremoto. Quando Elias já está quase desistindo, ele sente o murmúrio de uma brisa leve e suave. E naquela brisa ele encontrou Deus. E ali Deus o orientou, o conselhou, e ele agiu em nome de Deus e continuou fazendo a obra de Deus. Elias é um profeta muito, muito importante na história da nossa salvação. Vamos falar dele ainda algumas vezes, principalmente quando a gente chegar na história de Jesus. Nós sabemos que em toda a ceia judaica, até hoje, os judeus deixam sempre um lugar na mesa à disposição do profeta Elias, porque está prometido que Elias iria voltar para anunciar o Messias. E nós sabemos que ele efetivamente voltou. No Monte Tabor, na transfiguração de Jesus, quem estava lá? O próprio profeta Elias.
Mas vamos falar disso mais adiante. Só antes de passar adiante, um comentário importante para a gente a respeito desse episódio, que é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, que é Elias nessa montanha esperando por Deus. Deus não estava no vendaval, porque o vendaval te carrega para um lugar onde você não quer ir. A força do vento arrasta os seus passos e você não pode controlar onde é que você pisa. E Deus não quer que você seja arrastado para onde você não quer ir. Ele quer que você queira ir aonde Ele quer te levar. E por isso Deus nunca estará nos vendavais da sua vida. Por quê? Porque Ele quer que você caminhe com pés firmes pelo caminho de vida que é Jesus. E não que você possa um dia dizer, eu não queria ter ido por ali, mas você me levou, Senhor, e eu não tive opção. Não. O livre-arbítrio de Deus jamais é removido. Você sempre continua com o direito de escolher o seu caminho, de escolher para onde você vai. Deus também não estava no fogaréu, porque o fogo te consome e só deixa pó e cinzas. E Deus não é aquele que consome, Deus é aquele que, mesmo que você seja tão fino e tão delicado contra uma sarça, você possa arder com o fogo divino, mas sem se consumir. Então, ele certamente não está no fogaréu, porque ele quer manter a chama da fé acesa no seu coração, e não do fogo que queima e que consome. O Espírito Santo, então, ele é um vento impetuoso, mas um vento que não te carrega. Ele é um fogo abrasador, mas um fogo que não te consome. Ele não leva você a deixar de ser quem você é. Você conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que é quem Deus queria que conduzisse Elias, você tem a certeza de que você não vai ser arrastado para onde você não quer ir. Você não vai ser queimado a ponto de virar pó. E você também não vai ser vítima de um terremoto que tira o teu chão, que te deixa indefeso, que te deixa sem opção, que te deixa sem escolha, que te deixa sem chão. Deus quer ser escolhido por você. Ele não quer que você seja a única solução da sua vida. Então, quando Elias entendeu isso, que Deus não estava no vendaval, não estava no fogaréu, não estava no terremoto, ele se deixa então envolver pela brisa suave, porque esse é o nosso Deus, a brisa suave, que refrigera, que consola, que descansa, que repousa, que orienta, que te enche de esperança, te enche de vigor, que te enche de entusiasmo pelas coisas de Deus. Foi isso que aconteceu com Elias. E o que aconteceu com Elias depois disso? Deus concedeu a Elias um auxiliar, um discípulo que deveria seguir Elias e aprender de Elias o que era o certo, o que era a vontade de Deus, para poder transmiti-la para o povo de Israel. E esse discípulo escolhido foi Eliseu. Eliseu era santo? Não. Eliseu, na verdade, era um lavrador que estava arando os campos do seu pai. E quando Elias passa sobre ele, joga o manto sobre ele, num sinal de escolha. Isso é bem interessante, porque se você olhar em João, no capítulo 15, Jesus vai falar uma frase interessante. Ele diz: Não foste vós que me escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Porque o normal era que os discípulos escolhessem o mestre que eles gostariam de seguir. Mais uma vez, Elias cria uma moda que Jesus vai seguir depois. É Elias que escolhe Eliseu, tal como vai ser Jesus que vai escolher os 12 discípulos. Eliseu, então, larga as suas jumentas, que estavam arando o campo,
tal como os discípulos, ao serem escolhidos por Jesus, largaram suas redes, suas barcas, sua estação de coleta de impostos, ou seja lá o que for que eles estivessem fazendo. Mas Eliseu cobrou um preço de Elias, porque já era conhecido, naquela época, que Deus havia prometido para Elias que Elias não morreria, mas Elias seria arrebatado aos céus. Então, Eliseu chega para Elias e diz: Eu vou te seguir, vou ser o seu discípulo, aprender de você tudo o que precisar ser aprendido, mas eu quero como recompensa que, se eu vir o momento que você for arrebatado aos céus, eu vá receber o dobro do seu poder. E Elias acaba concedendo. Mas é claro que não era a intenção de Elias dar o dobro do poder dele para Eliseu, muito pelo contrário. Então, desde esse dia, toda vez que Elias sentia que existia a chance de que Deus fosse arrebatá-lo naquele dia, ele inventava um trabalhinho, uma missão para Elias fazer lá do outro, Eliseu fazer lá do outro lado do mundo. Só que Eliseu era esperto, corria, ia lá, fazia o que Elias tinha mandado e voltava depressa para o lado de Elias, para não perder o momento em que finalmente Elias iria ser arrebatado aos céus. Dito e feito, chegou o dia em que Elias efetivamente foi arrebatado, ah, e Eliseu estava lá. E quando um carro de fogo vem dos céus, e Elias monta nesse carro de fogo, ele joga o seu manto e o seu cajado para Eliseu. E Eliseu, então, a partir daquele instante, se torna duplamente mais poderoso do que o profeta Elias. Primeiro sinal do poder que se apossou de Eliseu, ele sai dali, ele bate com o manto dele no Jordão, as águas se abrem e Eliseu, então, atravessa o rio a pé enxuto. Mas a história de Eliseu é um capítulo à parte que a gente vai ver na próxima semana. Então, meus irmãos, desculpem a aula curtinha de hoje. Eu estou dando aula na faculdade para cobrir um professor que teve um problema de saúde. E semana que vem eu tenho um problema de estar voltando de São Paulo, numa reunião de trabalho. Então, nós temos duas opções. Ou eu posso deixar a aula da semana que vem gravada, como estou fazendo hoje, e a Norminha vai me dizer a resposta de vocês, o que vocês acham melhor. Ou, se vocês, excepcionalmente na semana que vem, quiserem ter aula na terça-feira, eu posso estar pessoalmente com vocês e dar a aula na terça-feira. Na outra semana, que será a semana do dia 10 de junho, eu vou estar em Nova York a trabalho. Então, só para a gente evitar ter 3 semanas seguidas com aula virtual, se vocês quiserem, na próxima semana a gente faz a aula presencial, mas aí eu estarei em voo no horário da nossa aula, a gente teria que fazer a aula na terça-feira ao invés da segunda. Só dizerem o que vocês preferirem, para mim, não faz diferença. Eu posso deixar a aula gravada, e aí a Norminha passa para vocês no horário da aula, como ela está fazendo hoje, ou nós podemos estar juntos pessoalmente na terça-feira. Na semana do dia 10, vamos estar simultaneamente juntos, eu em Nova York e vocês aí na Santa Mônica, mas a nossa aula será transmitida também. Tá bem? Me digam o que ficar melhor para você. Tenham uma santa semana, que Deus os abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, volte o seu rosto para nós, nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. E que Maria, nossa mãezinha, nos ajude a viver essa santa semana. Tenham um santo feriado de Corpus Christi, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.